Nesse vídeo eu vou trazer uma leitura de um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola. Esse livro ele fala sobre os mitos e histórias dos arquétipos da mulher selvagem. Arquétipo é a imagem, são imagens que nós temos em mente que nos levam a imaginar fazer referência a determinados comportamentos. E também quando a Clarissa fala de selvagem, ela não está falando do rude, do sujo no meio do mato. Ela está falando daquilo que é natural, que não é domesticado. O primeiro conto ele chama La Loba, aquela que sabe. Esse conto nos traz a história de uma velha, toda descabelada, desgrenhada, gorda, que vive numa casa, num deserto, no meio de um deserto isolado e oculto. E esta La Loba, essa senhora, ela coleciona ossos. Ela sai colecionando ali no deserto, na floresta do deserto, os ossos. Cascavel, corvos, tudo que está morto. Mas a especialidade dela são ossos de lobo. Ela vai colhendo todos esses ossos e vai montando toda a arcada do esqueleto. Quando o esqueleto já está todo montado, ela escolhe uma música para cantar sobre esses ossos. Então, uma vez escolhido, ela vai em frente da fogueira, ergue os seus braços e começa a clamar aquele hino, encantando aqueles ossos que estavam mortos. Nesse momento, à medida que ela vai cantando, os pelos do lobo começam a surgir. Quanto mais ela canta, começam a surgir a pele. E neste momento, o lobo começa a tomar forma. O rabo dele sobe, os olhos se abrem e ele fica de pé. E nesse momento que ele fica de pé, ele sai em disparada na floresta. Ao correr na floresta, ao ele ter uma intervenção da natureza, seja um pôr do sol, a luz do luar ou uma gota da chuva, esse lobo correndo se transforma numa mulher que ri e que é livre. Esse conto nos traz uma reflexão, né? Onde muitas vezes a gente tem que recolher os nossos ossos, né? Para que a gente possa nos recompor, encontrar lá dentro de nós o que já está morto, voltar para dentro de nós mesmos para poder localizar naquele deserto, né, naquele local adormecido, os nossos ossos e cantar para eles, para que eles possam voltar à vida. Vida, morte e vida. Voltar para dentro de si, fazer as perguntas para que a gente possa entender. Qual foi a última vez que eu tive uma risada genuína? Qual a última vez que eu usei minha intuição, que eu usei o meu instinto? Qual a última vez que eu corri livre? Cada mulher tem a sua pergunta. Não sei qual que é a sua, mas nós sabemos dentro de nós qual que é a resposta. E também uma outra reflexão é que em muitos momentos nós percebemos, quando nós voltamos para dentro de nós mesmos, que muitas coisas não têm que voltar a viver. Muitas coisas precisam ficar lá, mortas. Não precisam mais voltar à vida. A gente precisa deixá-las lá. E quando a gente fala dos ossos, veja que é aquela parte indestrutível. Tudo morreu, mas os ossos estão lá. E é nesse momento que a gente resgata. A autora também nos propõe, né, que nós vamos atrás da dança, da música, das artes, do tarô, de várias técnicas onde a gente possa fazer esse resgate. A grande essência disso tudo é que você volte e entenda, né? Entenda o que está ao seu redor, o que está dentro de você. E nesse momento, num ciclo perfeito entre vida, morte e vida, a gente se resgata, a gente volta a viver e deixa no canto aquilo que a gente precisa exumar, aquilo que a gente precisa eliminar.
Então veja que o conto, por mais que ele fale da encantadora de ossos, não é um conto bonito, né? É um conto triste, onde muitas vezes a gente se encontra num deserto, né? Muitas mulheres, quando voltam para dentro de si, percebem que tem dentro de si esse vazio. E às vezes até numa certa apatia, né? Até dizem, eu não estou triste, mas também não estou feliz. Como se estivessem medicadas, né? Sem vontade de nada. E o conto fala que, na verdade, é um conto sobre força, onde ele nos traz que uma mulher, por mais que ela tenha corrido 500 quilômetros, se ela tiver força e correr 501 quilômetros, ela pode encontrar nesse deserto uma casinha, onde lá dentro tem a La Loba e ela possa encontrar e encantar os seus ossos.